Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, em mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, uma placa da Rossi, modelo KX30, placa para automatizar aí portões basculantes, pivotantes, deslizantes, né? E o que acontece, pessoal? O problema dessa placa eu já resolvi, tá? É um vídeo assim só para compartilhar com vocês, o que foi o defeito. De repente vocês podem encontrar uma placa dessa com o mesmo defeito, e aí você já tem noção que pode ser feito, beleza? Desde já eu quero falar para vocês que o problema não está na fonte. Eu vou ligar ela logo mais e vocês vão ver que o LED em aprender aqui, ó, ele vai piscar. Geralmente quando você liga lá na energia que ela pisca, isso significa que a parte de fonte está ok, certo? O problema aqui não estava na fonte. Mas desde já eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês pegarem uma placa dessa aí, em que ela está totalmente morta, esse LED não acende, não tem 5 volts, eu vou dar uma dica para vocês, uma dica muito importante, onde pode estar o problema. São três componentes que geralmente dá esse defeito, provoca esse defeito de deixar a placa morta. São três peças, certo? A primeira peça, pessoal, é essa aqui, ó, R40, ele é um fusistor de 39 ohms. Esse fusistor ele funciona como se fosse um fusível, uma sobrecarga ou algum componente que tiver em curto aqui ele abre, né? Tem o fusível, né? A primeira coisa na verdade seria o fusível, mas fusível qualquer pessoa, até amadora aí, até pessoas que leigo no assunto, vai medir primeiramente o fusível, lógico. Primeiro o fusível, depois esse componente aqui que é um fusistor de 39 ohms, o R40. Simplesmente se eu medir após eles não tiver tensão, né, tira uma perninha dele, solta da placa, mede ele. Se tiver aberto, é encontrar um outro da mesma especificação de resistência e potência e trocar, certo? A outra peça também que sempre dá problema é esse regulador de tensão aqui, ó, o componente U5, esse cabrinho aqui, ó. Esse também sempre dá problema. Se por acaso vocês pegarem um problema com a placa morta e na entrada dele só tem 3 pinos, né? O GND, a entrada e a saída. Se na entrada dele tiver os 12.8 volts, que é o que tem que ter, em torno de 12,5 a 13, 12.8, se tiver essa tensão nele e não tiver os 5 volts de saída, também não funciona nada, porque toda a eletrônica da placa é alimentada com 5 volts, salvo aqui as bobinas dos relés. Mas o restante é tudo 5 volts. Como que eu faço para saber se ele está com defeito ou não? É simples. Vai colocar o multímetro na escala de tensão contínua, colocar a ponta de prova preta, né, a negativa, no GND, no ground dele, mede a entrada, tem 12.8, beleza, mede a saída, não tem 5 volts, matou, o problema está nele. Ele também sempre dá problema, né? Sempre assim, são 3 componentes básicos, como eu falei, né? Além do fusível tem mais 3, no caso o fusistor, que é o R40, esse regulador de tensão aqui de 5 volts, que é o componente U6, tá ali na placa U6, e esse cara aqui, ó, o componente U5, que ele é o gerador de PWM para fazer o chaveamento desse transformadorzinho chope aqui. Se ele também der defeito, não vai funcionar a fonte também. Pessoal, esses dois componentes tem como medir com multímetro de boa, tranquilo. Agora esse aqui, ó, se vocês não tiverem aí um osciloscópio para medir a saída dele, se está tendo a onda que tem que ter, infelizmente o único jeito que vocês podem ter, se tiver um igual, esse componente aqui é o LNK 625. A serigrafia de placa é U5. Se vocês não tiverem um osciloscópio, eu sugiro que simplesmente tire esse componente, né, e faça o teste. Coloca um novo, se tiver um novo, funcionou, beleza. É o único jeito, e às vezes, quando eu não tinha um osciloscópio, também eu fazia esse tipo de substituição. Medir, o fusistor está ok, o fusível está ok, o regulador também está ok. Geralmente é esse cabrinho aqui, ó, componente U5, gerador de PWM, que faz o chaveamento do transformador chope.
Outra coisa, pessoal, que às vezes também dá um problema e queima fusível é o varistor, né? O VDR, esse cabrinho aqui, ó. Se vocês pegar uma placa dessa, fusível queimado, trocou o fusível, queima novamente, dá uma conferida logo de cara nesse cara aqui, ó. VDR componente U1. Se esse cara também atuar, ele vai fechar um curto, né? Automaticamente. E o que acontece? Toda vez que você trocar o fusível com ele fechado curto, também vai queimar o fusível novamente. Beleza, pessoal? Isso é só umas dicas aí, se vocês pegarem problema na parte da fonte, ou seja, que a placa está totalmente apagada, vocês verificarem, se atentem a esses componentes aí que eu falei, beleza? Provavelmente aí um deles vai estar com problema, pode ser outros componentes, tipo adicionais periféricos aí, pode, tem alguns do lado de cá tem componentes SMD, pode ser, mas geralmente são eles, correto? Agora vamos para o problema da placa. Essa placa, o que acontece? Ela é instalada num lugar e que precisa do acionamento pelo botão. O pessoal fica ali e precisa estar acionando o botão, não é só pelo controle, certo? E não estava funcionando pelo botão, correto? Aí, pessoal, eu peguei, para ficar melhor para a gente entender, eu peguei na internet e fiz aqui uma parte do circuito de acionamento pela botoeira, né? Ó, pessoal, o que acontece? Esse aqui é o circuito, para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil da gente compreender o que acontece aqui nesse circuito. Tá aqui, ó. Ó, tem um transistor, é esse cabrinho aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, com 3 perninhas. É o Q5. Q5, deixa eu verificar de não, Q6, é o Q6. Esse transistor, olhando pelo desenho, assim que você alimenta a placa e a fonte começa a trabalhar, vai chegar aos 5 volts aqui. Esse transistor é um BC817, ele é um transistor NPN, isso eu sei aí no datasheet, ou então aqui a seta apontando para fora da base do transistor, então eu sei que ele é um transistor NPN. E sendo transistor NPN, significa que se chegar a uma tensão positiva acima de 0,7 volts na base desse transistor e o emissor estiver no negativo, ele vai estar apto para funcionar. Lógico que tem que ter os resistores aí de polarização para proteger o transistor, né? Mas assim, nesse caso está chegando 5 volts, tem aqui os resistores de polarização da base do transistor, e assim que eu alimento a placa, o transistor começa a trabalhar. Ele vai estar polarizado diretamente, começa a trabalhar, e o sinal baixo que está aqui, ele vai sair aqui no coletor, através desse resistor R13, vai lá no pino 4 do microcontrolador, correto? Alimentei a placa, já tenho 5 volts aqui, esse transistor vai estar conduzindo, alimentando o pino 4 com sinal baixo, correto? À medida em que eu preciso ou abrir ou fechar um portão, uma cancela, o que seja, automaticamente vai acionar a botoeira, correto? Botoeira, fiz um desenhozinho dela aqui, vai acionar a botoeira. À medida que eu acionar a botoeira, na base desse transistor, vai estar chegando o negativo, o zero da fonte. Ou seja, à medida que chegar ao zero da fonte, eu vou estar aterrando também aqui o sinal de 5 volts e aterrando a base do transistor. Lógico que através do resistor R9 e do resistor R4. Colocando a base desse transistor aqui a um potencial zero, automaticamente ele entra em corte, não vai conduzir mais. O sinal baixo que estava indo lá no pino 4 do microcontrolador é cortado e o microcontrolador vai tomar alguma atitude. Como assim? Se a última ação minha foi fechar a cancela ou o portão, automaticamente a minha próxima ação será abrir. E aí ele vai mandar comutar a saidinha, né, que é a saída transistor, que vai comutar o relé para acionar o motor e abrir esse portão. E à medida que eu pulso o botão, esse transistor aqui entra em corte e o microcontrolador faz essa ação, só que a hora que eu solto aqui o botão, automaticamente volta tudo normal, né? Já começa a conduzir novamente, o transistor recebe os 5 volts novamente através dos resistores R9 e R4. O transistor começa a conduzir novamente, colocando o sinal baixo que está aqui no emissor lá no pino 4 do
microcontrolador. Pronto, concluiu aquela manobra. Ah, fechou, abriu. Se eu dar outro pulso, se repete todo o ciclo novamente. Eu pulsei automaticamente, esse transistor aqui entra em corte, né? Ele para de conduzir e automaticamente não tem mais o sinal baixo lá no pino 4 do microcontrolador e ele vai tomar outra atitude, né? Ou seja, como sempre, se a última foi abrir, agora vai ser fechar e vice-versa. Então, pessoal, o circuito em si dele é esse aqui, certo? O circuito dele é esse aqui, é desse jeito que funciona. Agora vamos aqui para a placa, correto? Para a gente medir alguns componentes aqui e chegar onde que era o problema dessa placa, correto? Pessoal, você que não é inscrito no canal aí, se inscreva, dá aquela força, dá aquele like, compartilhe o vídeo, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente está aqui para ajudar vocês. E o que for, tiver ao nosso alcance, a gente vai estar respondendo, beleza? Tá certo? Ó, pessoal, quando a gente pega um circuito desse, se tiver com problema, a gente, por algum tempo de manutenção que a gente já faz, a gente já vai logo medir diretamente o transistor, certo? Que ele é o que é mais sujeito a dar problema. Lógico que resistor dá problema, o próprio microcontrolador também dá problema, mas geralmente recai mais no circuito, no caso do transistor. E aí, nós vamos medir esse transistor aqui. O correto seria eu tirar ele da placa, né? Quase que todos os componentes eletrônicos para a gente medir ter uma precisão correta é tirar da placa. Porque, imagina comigo, se eu tiver dois resistores de 10K em paralelo na placa e eu medir, eu vou ter 5K, correto? Dois resistores em paralelo de 10K, eu vou ter 5K. E daí a pessoa que não tem conhecimento pode achar que está com defeito aquele resistor, na verdade é porque está associado em paralelo com o outro. Então, assim, o correto seria levantar da placa pelo menos uma perninha de um componente, no caso do transistor tirar da placa, mas nesse caso aqui, dá para a gente ter uma boa noção se o transistor tá com problema ou não, correto? Ó, multímetro na escala de diodo, e vamos medir primeiramente o transistor. Como ele é um transistor NPN, a base dele é positiva, base positiva, certo? Então eu vou colocar a ponto de prova vermelha na base. Ó, eu não sei se vai dar para pegar aí, mas assim, ele tem 3 perninhas. O coletor está apontando para cá, ó. Ele é um transistor SMD. Então, do lado de cá para aqui, ó, é a base. Do lado de cá é o emissor. E aqui na frente, onde só tem uma perninha, o coletor. Então, aqui, ó, ponta positiva na base. Eu vou ver se consigo posicionar o multímetro aqui. Ver se dá para... Na base. Se ele der ali um valor ali, como ele é um transistor de silício, se ele der um valor ali de 500 até 700, 800, está perfeito, beleza? Então vamos lá, primeira medida entre base e coletor. Ok, sentido direto, 772. Agora da base para o emissor. Ok, beleza. Aí eu medi sentido direto. Eu inverto as pontas e meço em sentido reverso. Tem que dar infinito, o multímetro não pode mexer ali, ó. Ok, base para o coletor, ok. Base para o emissor também, ok. Agora a gente mede de coletor para emissor, tanto sentido direto quanto reverso, tem que dar infinito. Ok. E ok. O transistor, ao menos aqui em medida a frio, ele está ok, certo? Dá para medir também aqui, sem tirar da placa, os resistores. Vamos lá. Ó, resistor R9 e o R4. É um resistor de 4,7, 4K7, ou seja, 4.700 ohms. Eu vou ter que mudar a escala aqui agora. Estava na escala de diodo, eu vou colocar na escala de resistência. Vamos colocar aqui 20K, porque pelo diagrama ali eles são resistores em torno de quase 5K, né? 4.700. Vamos lá, resistor R9 e R4. O R9 é esse aqui, ó. O R9 e o R4 está aqui embaixo. Vamos medir lá. R9. Vamos lá. Olha lá. 4,74, perfeito. Ele está na escala de K, né? 20K.
o R4 agora. Perfeito, 4.74. O R12 também é de 4 cassete. O R12 está aqui, ó. Show, beleza. Agora o resistor R13 de 100K. Eu vou aumentar a escala para 200K, porque esse é de 200. Esse aqui no caso é de 100, né? Senão ele não vai conseguir medir. R13, tem que dar em torno de 100K. Olha lá, 101K, perfeito. 100K, show de bola. Os capacitores, eu só vou medir se eles estão em curto ou não. Vou colocar ali em 2000, 20K. Ó, os capacitores aqui no caso que está aqui de desacoplamento é o C30 e o C10. Esse aqui e o C30. Ok, beleza. Então, pessoal, a parte em si dos componentes que faz a função da botoeira, ao menos aqui medida a frio, tá ok, correto? E o que era o problema então dessa placa que não estava funcionando via botoeira? No caso do botão lá do operador. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou até mudar aqui o alicate porque o outro não tem bip, multímetro, esse aqui tem. Ó, se a gente pegar o esquema, o diagrama, pegar aqui o diagrama, e a gente olhar na saída do R13, ele vai direto no pino 4 do microcontrolador, certo? Pino 3, ó, resistor R13, resistor de 100K, a saída dele vai direto lá. Então se a gente pegar aqui, ó, no R13 e for lá no pino 4, tem que dar bip. Eu vou até tirar a mão da frente ali para ver se pega o número, mas beleza, vai ter que dar bip, ó. Ó lá, tá vendo? O que acontece? Onde que estava o problema? Quando eu fiz essa medida aqui, ó, do R13 até aqui no CI, controlador, quando eu peguei aqui na parte brilhante, aqui no final da trilha, estava dando bip. Quando eu coloquei a ponta de prova mais acima, no próprio terminal aqui do pino aqui do CI, não dava bip. Ou seja, estava com a solda fria aqui no pino 4, entre o pino e a placa. Uma simples solda fria, causando esse defeito. Mas assim, em lugares que precisam de um botão, né, às vezes as pessoas acabam até descartando a placa. E é um simples defeito, joga a placa fora porque não sabe desse detalhe, correto? Então, ó, do R13 vem direto aqui no pino 4. R13 pino 4. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, é se atentar. Não é só pegar ali do R13 e medir aqui embaixo na placa. Mede também para o pino. Né? Se tiver um mau contato ali entre o pino e a solda, ali, a parte brilhante do final da trilha, se você não fizer esse teste, você não vai descobrir. Um defeito simples, não precisou trocar componente nenhum, porém, quem desconhece, talvez chegue até a descartar uma placa dessa, por não ter conhecimento desse detalhe. Beleza? Pessoal, para ressoldar, eu costumo usar componente SMD, uma estação de retrabalho. Essa aqui, ó, eu acho essa estação muito boa, porque tem um soprador térmico. A gente pode regular aqui, ó. Além do controle de temperatura dela, ó, tem o controle também da vazão de ar. Ó, regula aqui o soprador. E desse outro lado é o ferro de solda, muito boa para esse tipo de serviço. Eu vou deixar aí o link na descrição, quem quiser estar adquirindo e tiver com vontade de trabalhar com eletrônica, está aprendendo, está começando, não tem ainda todas as ferramentas, mas quer comprar uma dessa, vou deixar o link aí, é muito boa. Eu, depois que eu comprei assim, melhorou bastante, eu consigo fazer manutenção em SMD, uma boa parte eu troco tudo, consigo trocar com ela, é muito boa. Pessoal, então vamos fazer aqui o teste, energizando a placa. Eu coloquei aqui duas lâmpadas, ó. Uma para simbolizar o fecha, outro abre do portão, correto? Tá ligado ali na saída essa relé.
e vamos fazer um teste na placa, energizando ela agora. Energizada. Eu coloquei esses dois fiozinhos aqui, ó, para simbolizar como se fosse a botoeira, correto? Ó. Beleza, acendeu uma. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para pegar as duas. Acendeu uma lá, ó. A gente dá outro pulso. Acendeu a outra. Dá outro pulso. Acendeu a outra. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fui! Até a próxima.